Agora, que mágoas é que eu tenho na minha vida que não me deixa ser o melhor que eu possa ser? Eu tenho mágoa dos meus pais, da minha infância, daquilo que me aconteceu, eu tenho mágoa dos meus ex-companheiros, eu tenho mágoa dos meus ex-patrões, eu tenho mágoa da economia, porque a economia está em crise e não permite que eu seja aquilo que eu quero ser, e eu tenho mágoa dos políticos, porque os políticos são corruptos e os políticos roubam e só assim é que se consegue atingir a prosperidade. Então nós temos que limpar estas mágoas que temos para que possamos ser mais felizes. E também tenho traumas do meu nascimento, quase todos os nascimentos são traumáticos para os bebés, portanto, quase todos nós temos gravado uma memória no nosso tronco cerebral que tem a ver com uma certa hipóxia que acontece na altura do nascimento e que nos deixa muito marcado como um trauma. Tenho trauma também das minhas separações, dos meus divórcios, dos meus despedimentos, da falência da minha empresa, das mortes da minha família, da morte de um amigo. Então, estes traumas nós também temos que os ultrapassar. E depois nós temos bloqueios invisíveis, que são, a maioria, inconscientes, que estão na nossa árvore genealógica, que pertencem ao inconsciente coletivo, tanto do meu grupo como do meu país, ou seja, também é muito importante saber que a minha avó, quando estava grávida da minha mãe, aconteceu uma guerra. O que aconteceu a um país está marcado no inconsciente coletivo das pessoas que viveram essas guerras, essas separações, esses traumas, as questões dos imigrantes, as questões quando as pessoas iam e não voltavam, não havia meios de comunicação. Então isso está no inconsciente coletivo e depois o inconsciente coletivo do grupo onde eu estou inserida e o inconsciente familiar propriamente dito da minha árvore e da minha família. Isto deixa-me então cicatrizes no meu psicossoma que vai criando mágoas de vida para vida e que eu preciso estar atenta para me desbloquear. Então, com estes traumas, estes bloqueios, estas mágoas, estes ressentimentos que falei, eu devo-me trabalhar terapeuticamente para ser uma pessoa melhor, porque todos temos traumas e bloqueios, com ou sem ajuda terapêutica profissional, nós temos que atingir este estado. E como é que podemos fazer isto? Quais são as técnicas que nós podemos utilizar? Podemos utilizar, por exemplo, a técnica da hipnose, podemos utilizar a técnica da regressão, podemos utilizar técnicas bioenergéticas que vão fazer a sanação de partes do meu cérebro que tenham com um curto-circuito no qual está escrito este conflito. Podemos usar a técnica das constelações familiares, podemos usar a técnica da psicogenealogia aplicada ou a sanação da árvore familiar, podemos usar técnicas de desrepressão sexual na qual nós percebemos que fomos educados de uma certa maneira muito cultural, religiosa, na qual nós não temos o direito a sentir prazer, principalmente a classe feminina. Devemos fazer a técnica da escrita terapêutica, eu adoro utilizar esta técnica, falo muito isto aos pacientes, em que simplesmente vocês escrevem uma carta, por exemplo, estão lixados com um ex que foi um cabrão que vos pôs os palitos e que vocês nunca mais conseguiram amar ninguém por causa daquele estupor. Então, enquanto não resolverem o assunto com esse indivíduo, não estão com o vosso campo eletromagnético livre e com a frequência emocional adequada para que possam atrair uma pessoa simpática para a vossa vida. Então, uma das técnicas que se faz é a escrita terapêutica. Escrevem uma carta ao cabrão, podem chamar todos os nomes que quiserem, porque não é literalmente para lhe enviarem a carta, não sei se me estão a perceber, que é para poderem escrever os nomes que quiserem. É simplesmente para que possam drenar o vosso inconsciente, aquilo que está escrito aqui nesta mona,
e depois queimam a carta. Outra técnica que devemos usar para principalmente estes ex-cabrões que vocês não conseguem lidar é a técnica do heteroperdão, que pode ser aplicada, por exemplo, à técnica de visualização parapsíquica, que é uma técnica descrita no ano de 2015 pelo professor Mário Oliveira, que tem como objetivos facilitar a superação destas crises existenciais, melhorar o desempenho das atividades pessoais, favorecer a interassistência entre as consciências e desencadear fenómenos parapsíquicos. Dinamiza a minha evolução pela possibilidade que eu tenho de obter ideias originais quando eu estou a fazer esta técnica. Então, o que é esta técnica? É quando eu crio imagens na minha cabeça e eu aplico isto à mobilização de recursos multidimensionais. E isto pode solucionar ou ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica da minha vida. Portanto, eu faço de conta que tenho aqui uma televisão à minha frente, já vou explicar como é que se faz, mas quando eu digo que crio imagens na minha tela mental, eu com os olhos fechados imagino esta televisão e eu vou criar uma determinada imagem. Ora, esta técnica pode ser classificada em 5 tipos, como por exemplo quando eu resolvo questões dedicadas ao meu corpo físico ou a determinados ambientes de uma casa, um consultório, um escritório, uma casa que esteja assombrada. Quando eu o tipo energético, que são questões relacionadas a interações energéticas de consciências, emocionais, quando eu trabalho questões com repercussão emocional, mentais, quando está ligada à minha forma de pensenizar, e extrafísicos, quando existe uma conotação multidimensional. Portanto, esta técnica é maravilhosa, super fácil de fazer e tem imensas possibilidades, como por exemplo a superação de medos, porque quando eu tenho um medo e eu faço a técnica, eu visualizo o meu medo, por exemplo, medo de baratas, eu vou visualizar baratas e depois vou enviar energia para aquela imagem, então eu quando faço esta técnica para o medo das baratas, eu compreendo a etiologia do medo, porque pode-me vir uma imagem da primeira vez que eu tive medo de baratas. E também porque ao fazer isto, e eu saber que estou na minha casa, ou que estou no consultório, que estou segura, mas eu vou desensibilizar-me visualmente às baratas. Esta técnica também permite o acoplamento entre ambientes e entre consciências que estão vivinhas da Sílvia, que são as consciências intrafísicas e as consciências extrafísicas. Esta técnica permite-me também a assistência, ou seja, quando eu promovo com esta técnica a assistência à distância e mobilizo então recursos energéticos e parapsíquicos para melhorar. Com esta técnica eu também tomo consciência destes meus processos que eu estou a viver e principalmente se eu tenho pensamentos patológicos, eliminando portanto alguma atitude inibidora da minha autoevolução. E esta técnica também me permite ser criativa, como por exemplo quando eu quero escrever um livro, estou sem ideias para escrever um livro e então eu imagino-me a escrever um livro e tenho insights, tenho ideias, tenho soluções fora do comum porque eu estou num estado de descoincidência do meu corpo muito relaxada e, portanto, consigo ter acesso a estruturas do meu cérebro que não tenho de forma quando eu estou acordada. Também me ajuda, obviamente, a tomar uma decisão mais existencial, quando eu tenho alguma dúvida na minha vida, quando eu preciso de limpar algum ambiente do ponto de vista energético, quando eu preciso de melhorar o desempenho de alguma atividade pessoal da minha vida e quando eu preciso de perceber e de identificar algumas energias dos ambientes ou de alguns objetos ou de determinados padrões de energia. Também me ajuda do ponto de vista emocional porque
Eu livro-me das dificuldades emocionais quando eu me estou a visualizar a mim própria com essa dificuldade e eu estou descoincidida, estou relaxada, estou a respirar bem e, portanto, eu consigo sentir no meu corpo físico essa dificuldade e, portanto, eu evito que essa emoção fique reprimida no meu corpo físico, libertando-me então deste apego emocional que eu possa ter.